Arca da Aliança, a idolatria moderna. Muitas igrejas aderiram em seus templos arca. Aqui em São Paulo existe indústria de arcas. O que é a Arca da Aliança? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui como que é a arca. Ela tem, eu escolhi da internet uma imagem em perspectiva. Tem 2 querubins, 2 anjos, 2 anjos. A arca é isso aqui. O que era a arca? Vamos trazer para vocês. A arca era um compartimento mais ou menos do tamanho desse altar aqui, onde Deus, através de Moisés, ordenou a Arão, e para que fosse feito a arca. E nela fosse colocado 3 coisas. O decágulo, com as tábuas da lei, a réplica do alimento que o pessoal comeram no deserto durante os 40 anos, e o cajado de Arão dentro da arca. Esses 3 elementos. Vamos aqui para Êxodo. Deixa eu ver aqui. Êxodo. Essa da cruz, eu sei que vocês ficaram aí parados, né? Pesquise, pessoal. 25, 10, 22. E livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Farás uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio de largura e 1 côvado e meio. Vamos pular aqui. Porás 2 varais de madeira de acácia. Quando fala acácia, eu me lembro o ramo de acácia, né? Do movimento religioso que existe aqui no Brasil e no mundo. Uma vez passados os varais nas argolas delas, não serão mais removidas. Porás na arca o testemunho que te dei. Porás também por cima ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio. Farás 2 querubins. 2 querubins. Então a arca, ela tem 2 querubins. Eu estava procurando aqui, pessoal, no desenho da arca, eu estava procurando alguma coisa subliminar. Porque sempre tem alguma coisa subliminar no desenho da arca. Então eu encontrei aqui, olha, aqui, ó, eu encontrei subliminarmente uma pirâmide. Olha aqui, subliminar, pirâmide. Ó, uma pirâmide. As 2 asas do querubim, aí forma aqui uma pirâmide. É impressionante, né? Porque sabe aquele negócio de jogo de 7 erros, que tem aquelas coisinhas que tem nas revistas? Eu gosto daquilo. Para mexer com o cérebro, com o psicológico, eu gosto daquilo ali. Descubra os 7 erros, aquela coisa de criança, né? Desde pequenininho que nós vimos nas revistinhas. Então eu fiquei olhando para esse desenho aqui e falei, será que tem alguma coisa subliminar aqui? Alguma coisa ligada ao satanismo, a Illuminati? E aí eu encontrei aqui, ó, uma pirâmide aqui, ó. Mas esse bispo é doido, né? Mas se você não vê que esse aqui é uma pirâmide, então é porque a pessoa não quer ver, né? Às vezes a pessoa vê, mas não quer ver. Tem isso também, né? Vamos lá. Fixando-as de modo a formar uma só peça com a extremidade da tampa. Colocarás e porás dentro da arca do testemunho que eu te dei. E ali virei ter contigo. E de cima do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, te darei a todas as minhas ordens para os israelitas. É interessante notar o seguinte, que isto aqui foi algo instituído, orientado por Deus, a uma nação chamada Israel. Nós que conhecemos as Escrituras sabemos que Israel foi o remanescente, foi os nossos patriarcas da fé. E foi através de Israel que Jesus Cristo veio a este mundo. Deus separou esta nação através de Abraão, Isaac e Jacó. Isto aqui foi instituído para Israel, a Arca da Aliança. É interessante que esta arca, quando os israelitas saíam em campo de batalha,
eles colocavam a arca na frente. E eles ganhavam as batalhas, as guerras. E teve um episódio que está registrado aqui no livro de Samuel, que Israel saiu em batalha contra os filisteus. E o sacerdote Eli recebeu uma notícia muito triste sobre a morte dos seus filhos, né? Está registrado aqui no capítulo 4. Eli, ouvindo, e perguntou: que clamor é este? E neste momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos, sacerdote, e seus olhos estavam parados e já não viam. O homem disse: veio do campo da batalha, de onde escapei, hoje. O que aconteceu com meu filho? Perguntou o sacerdote Eli. Olha, o mensageiro Israel fugiu de diante dos filisteus, o povo sofreu uma grande derrota, e os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E uma das mulheres de um dos filhos, desse filho de Eli, ela deu à luz naquele momento. E aquele filho chamou-se Icabô, porque foi-se a glória de Israel. A arca da aliança era a glória de Israel. Tanto é que os filisteus, pelas verdades enunciadas da hermenêutica do texto, podemos deduzir, podemos fazer assim capturar as informações dentro da leitura do texto, que os filisteus perceberam que aquela arca tinha algo de diferente para Israel. Tanto é que eles colocaram a arca, como registra o capítulo 5 de 1 Samuel, eles colocaram lá na frente do deus Dagon. As escrituras nos relatam que o deus Dagon se tombou quando eles colocaram a arca lá. Eles ficaram apavorados, e o capítulo 6 de 1 Samuel conta a história da devolução dessa arca. Nos dias de hoje, as igrejas, não só a igreja católica, como também as evangélicas, estão fazendo uma idolatria a essa arca. Eu trouxe aqui algumas imagens, imagens até mesmo dentro da igreja católica, estão fazendo veneração à arca da aliança. Aqui, ó. Veneração, as pessoas de joelho, vocês podem perceber. A arca da aliança virou sucesso dentro das igrejas pentecostais no Brasil. E o que se percebe, a informação que nós podemos ter, está aqui, ó. É uma espécie de procissão dentro de um templo protestante aqui em São Paulo. Esses homens carregando uma arca dentro de uma igreja protestante aqui em São Paulo. Está aqui, ó. E parece que é assim, uma veneração. Eu pude assistir um vídeo na internet em Belo Horizonte que uma igreja pentecostal fez assim um carregamento da arca no corpo de bombeiro, como se aquela arca fosse um deus. E na hora que o corpo de bombeiro chega com a arca, as pessoas em frente da igreja protestante começam a bater palmas, como se aquilo fosse um deus. Estão idolatrando a arca da aliança em nossos dias. Mas vamos aqui no capítulo 6, 7 de Romanos. Porque o que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. Paulo dizendo: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dado pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências. Paulo chegou a dizer: miserável homem que eu sou. Quando Paulo focou a lei, ele disse: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que podemos observar, pelo que nós lemos, pelo que nós conhecemos nas Escrituras, que algo muito terrível tinha dentro da arca.
podíamos dizer a morte. Por quê? Porque a lei dizia, não cobiçarás, certamente morrerás. A lei dizia isso. A lei anunciava a morte para o pecador. E essa lei estava dentro da arca da aliança. E no local aonde se colocava a arca, ninguém podia entrar lá. Somente o sacerdote, no lugar santíssimo. Nem mesmo o rei podia entrar. Mas hoje é diferente. Hoje, a arca fica exposta nos templos, espalhado pelo Brasil afora. Fica espalhado. Fica exposta para os fiéis tocarem. Agora, nós sabemos pelas escrituras o que tinha dentro da arca. E essa arca que tem dentro das igrejas? O que tem dentro? Será que dentro da arca teria a mesma coisa que Moisés colocou no tempo antigo? Ou poderia haver outras coisas que o povo não sabe? Porque essa arca, ela não tem ritual para se abrir e colocar nada lá dentro, a não ser que o faça escondido. Mas você sabia que essa arca que está fazendo um sucesso tremendo nas igrejas católicas e evangélicas, você já parou para pensar o que tem dentro dessas arcas? O que poderia ter? Eu não estou afirmando. Eu não estou afirmando. Nós estamos fazendo aqui uma simulação. O que poderia ter? Imagine você chegar diante de uma igreja e você tocar numa arca pedindo a bênção de Deus e dentro dessa arca você não vê ter isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso chama-se Bafomé, o demônio androide que é adorado nas religiões secretas. Imagine se dentro de uma arca, dentro de uma igreja, seja ela católica ou evangélica, ter isso aqui dentro. Ou ter outras coisas. Ter a cruz de Malta, ter a estrela da Goetia de Salomão, a estrela de 5 pontas. Mil e umas coisas pode ter e você não vê. Aí você chega, toca as suas mãos na arca, eu quero a bênção de Jesus, sendo que lá dentro, de repente pode ter um bafomé, de repente pode ter uma cruz de cabeça para baixo. Você não está vendo? Aí você pergunta assim, mas qual é o interesse de alguém fazer isso comigo? O interesse é amarrar você. Só isso. Tem outros interesses, eu não posso falar aqui. Mas só para você começar a compreender. Ah, mas vai amarrar através disso? Sim, senhor e sim, senhora. Aí você pergunta assim, mas não é a religião cristã? Mas não é a religião cristã? Você pode perguntar isso. Você pode perguntar. Aí você tem que voltar lá no início do cristianismo, quando Constantino fez o ecumenismo pagão, que eu já falei aqui. Ele pegou todo o paganismo e fundiu e criou o cristianismo. O negócio é mais sério que você possa pensar. O que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria, pessoal. É para nós pararmos e pensarmos e retratarmos. Se nós queremos um dia se encontrar com Jesus, se nós realmente queremos a vida eterna, então daqui para frente a nossa história, o nosso comportamento, a nossa atitude de fé será diferente. Você tem que ler mais as escrituras e se desligar das coisas que se fala que não tem nada a ver com o que está
na palavra de Deus. Por isso que eu bato nessa tecla, você tem que ler a Bíblia. Porque ninguém vai te enganar. Se você ler as Escrituras. Se você ler as Escrituras, ninguém vai enganar você. Agora, se você não lê, ó, o que tem de gente falando aí, asneiras, baboseiras, heresias. Eu sei, você que está me ouvindo aqui agora, você que está me ouvindo em gravação em qualquer parte do Brasil, do mundo, você sempre vai olhar para uma arca, sempre você vai olhar para uma arca, sempre, não nessa não. Você sempre vai olhar e vai pensar assim, puxa vida, eu quero colocar a mão naquela arca, que eu vou receber a virtude. Você sabia que o israelita não podia colocar a mão na arca? Ninguém podia colocar, senão morria. A arca ficava dentro do santo dos santos, lá no santuário. No lugar, somente o sacerdote que podia entrar. E o sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, tinha que usar uma corda no seus efodes, suas vestes sacerdotais. Porque se porventura ele tivesse em pecado e morresse lá, ninguém podia entrar no santo dos santos para tirar o sacerdote, o cadáver do sacerdote. O negócio era sério, ninguém podia tocar na arca, não. E por que que hoje nas igrejas católicas e evangélicas as pessoas estão tocando na arca e estão até adorando de joelho? Alguma coisa está errada, né, pessoal? E você não vai ser o bobo da corte, nem você, minha irmã, nem você, meu irmão. Assim seja. Mas Deus proíbe o uso da arca? Proibiu para Israel. Se proibiu para Israel, imagina a igreja agora. Nem se fala nisso. Se Deus proibiu, Deus que instituiu a arca com Moisés. E ele mesmo depois encerrou. Então encerrou na dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Vamos aqui para Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Guarda esse versículo, viu? Quando alguém fala assim, vamos lá para a reunião que vai ter a reunião da bênção da Arca da Aliança. Não vá não. Não vá não, que é maldição. Não é bênção não, é maldição. Escute aí o que está escrito aqui através do profeta Jeremias. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim: quando vos multiplicardes em numerosos, vos tomardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não mais se falará da arca da aliança do Senhor, e nem mais pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nem a ela se há de referir. Capítulo 3, versículo 16 do livro do profeta Jeremias. Deus proibiu Israel de usar a arca, pessoal. O mesmo Deus que instituiu foi o mesmo que proibiu. Ué, aí você, poxa, Deus está entrando em contradição? Não, porque isso aí são dispensações, são tempos probatórios. O que são dispensações dentro do estudo escatológico da Bíblia? Essas dispensações são períodos probatórios pelos quais Deus trata com o homem através de uma determinada relação e através de planos e projetos divinos designados ao homem, a Israel, ao seu povo e à sua igreja. Isso que quer dizer, dentro de uma explicação, definição escatológica, dispensação quer dizer isso. Então, na dispensação da lei, Deus encerrou o uso da arca, que é a arca. O que tinha dentro dela? Maldição, a lei. Mas a lei é maldição? É. Porque está escrito que todo aquele que transgride um mandamento já é culpado de todos. Está escrito. É que o tempo não dá para nós recorrermos à epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, que fala sobre esse assunto. E o livro de Romanos é repleto, é riquíssimo falando sobre isso que nós mencionamos aqui. Próxima sexta-feira, na continuação, falando sobre os deuses desse mundo. O movimento gospel tem crescido
muito no Brasil. Neste momento, até mesmo a Som Livre, uma das maiores gravadoras do Brasil, da grande emissora da Rede Globo de televisão, se propôs gravar músicas gospel de cantores da música sacra. O momento gospel tem crescido, mas esse crescimento tem trazido também coisas esquisitas, coisas malignas no meio do povo de Deus. Porque alguns cantores da música gospel estão, ao mesmo tempo que estão louvando a Jesus, estão saudando Satanás, fazendo isso, olha, fazendo saudações satânicas. Nós vamos trazer imagens. Mas, por que nós temos que saber disso? Para você não fazer parte disso. Porque se você vai assistir um show gospel, e lá, no cenário do show gospel, tem pirâmides do Egito, de Queóptes, Querubins e Miquerinos, tem cenário de adoração a Osíris, a Horus, e a Íris, a Ísis, deuses satânicos. Então o que você está fazendo ali? Você que é comprado pelo sangue de Jesus. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Aí você está no show gospel que o cenário é um cenário satânico, onde tem mensagens subliminares, onde tem a asa de fênix, onde tem os deuses do Egito, porque isso está acontecendo. O próprio show gospel que a Globo exibe frequentemente na sua emissora, chamado Festival de Promessas. O símbolo da Festival de Promessa é uma asa de fênix, satanismo puro. E tem uma cantora famosíssima do Brasil, do mundo gospel, que ela já cantou no Brasil com cenários de veneração a Osíris, Ísis e Horus, os deuses satânicos que nós falamos aqui. Então, se você é comprado pelo sangue de Jesus, você é uma pessoa que tem o esclarecimento da verdade, o que você estará fazendo num show gospel, cujo cenário tem satanismo, e onde as pessoas, quando está falando no nome de Jesus, está cantando para Jesus e fazendo saudação para Satanás. Então ali não é seu lugar. Próxima sexta-feira, nós vamos falar o mundo gospel satânico que entrou dentro das igrejas. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro. Eu sou o Bispo Afonso. Se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, tá? Rua Desembargador Bandeira de Melo, onde nós temos celebrações de libertação para a sua vida. Nós somos cristãos em Jesus Cristo, que cremos na palavra, no milagre, na cura e na libertação de Jesus. A nossa base não são tradições, a nossa base não são encíclicas, a nossa base não são ditames infalíveis de homens, a nossa base não são dogmas humanos, a nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque tudo nesse mundo irá passar, mas Jesus diz que as Escrituras passarão os céus e a terra, mas esta palavra aqui não irá passar. E nós cremos nesta palavra, e é baseado nesta palavra que nós ministramos para esse povo aqui a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Se você quiser estar conosco, você que é da Zona Sul de São Paulo, você vai nos procurar pelo telefone 2597-6926. Deus abençoe você. A qualquer momento eu vou estar aqui trazendo para você a palavra de Deus.